Boa noite, irmãos. Deus possa estar nos abençoando. Alegria poder rever os irmãos novamente. E o desejo do nosso coração é que Deus nos conceda mais oportunidades como esta. E que, ao nos conceder mais oportunidades como esta, nós possamos valorizar essas oportunidades. Não é? Possamos assim, então, servir e adorar ao nosso Deus. Amém? Convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 10 até o verso de número 13. Efésios 6, do 10 ao 13. Vamos ler do 1 ao 13. Vamos colocar em pé, aqueles que podem. Vamos fazer então esta leitura. Efésios, capítulo 6, do 1 ao 13. Amém? Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Poder sentar, irmão. Obrigado, Adriano. Não vai perder mais um pouquinho a mão, não é? Bom, gostaríamos de poder falar de todos esses versículos, não é? Mas Paulo aqui, depois dele tratar um pouco de assuntos domésticos, né, familiares, onde ele dá normativas para o relacionamento entre pai e filhos, ele trata um pouco da questão trabalhista, né, servos e senhores, e ele fala uma coisa muito importante, que o crente, tudo que ele faz, ele deve buscar fazer muito bem feito, porque na verdade ele faz ao Senhor, porque no seu trabalho ele dá testemunho do Senhor, né? Ele fala: sirvam como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens. Faça não somente quando estão presentes, só por conta da aparência, mas faça por conta de um coração sincero e de um compromisso com o Senhor. E no versículo 10, ele começa então a falar a respeito da tal armadura espiritual, não é? E eu gostaria de ler aqui um pouco mais detalhadamente, para que a gente possa pensar um pouco esta noite, para que a gente possa meditar e refletir acerca dessas verdades. Irmãos,
Nós devemos entender, estar conscientes de que a vida cristã, a vida do crente, é uma vida de constante resistência. Não é? Quando nós falamos em resistir, está embutido nesta ideia que estamos sempre sendo atacados, estamos sempre batalhando, estamos sempre lutando. Não é? Aqui não é o nosso lugar definitivo, não é? Então nós não devemos esperar termos momentos prolongados de paz enquanto estivermos aqui. Nós somos atacados de todos os lados, de todas as maneiras. Nós sabemos que o pivô de todo esse ataque é sempre o diabo. Ele usa várias formas, várias maneiras, ele tem os seus asséculas, né? Ele tem os seus estratagemas, ele tem as suas artimanhas. E se nós não estivermos prevenidos, apercebidos, nós não só corremos o risco de sermos derrubados, mas corremos o risco de estar atacando o alvo errado. Né? Depois de Paulo fazer todas essas considerações, nós vimos aqui até o versículo número 9, o versículo número 10 ele começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos, né, no restante, né, nas outras coisas, no bojo, o bolo que falta, né, nos outros pormenores, é o que ele está dizendo. No demais, irmãos, isso aqui, quando ele fala no demais, ele está concluindo as suas exortações. Então, a conclusão das exortações do apóstolo Paulo. Ele fala, no demais, se fortaleça. Se fortaleça. Irmãos, nós vemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo a necessidade de procurarmos sermos fortes espiritualmente falando. Isso é uma necessidade urgente na vida de cada cristão. Nós temos que procurar sempre nos fortalecer. Mas não nos fortalecermos, irmãos, com recursos do homem, recursos do mundo, não em ciência, não em conhecimento, né? Não em cultura. Eles fortalecei-vos no Senhor. Isso é imprescindível para que a gente continue de pé e firme. Isso é imprescindível para que a gente possa manejar bem esta armadura que ele fala. Isso é imprescindível para que possamos manter a nossa comunhão com Deus. Isso é imprescindível para que possamos prestar um serviço justo e verdadeiro a Deus. Isto é imprescindível para que a nossa adoração continue sempre fluindo de uma forma bíblica e aceitável diante do Senhor. Isso é imprescindível para que os nossos lares sempre se encontrem funcionando segundo as normas e os critérios da palavra de Deus para os lares cristãos. Nós muitas vezes temos gastado recurso, tempo, tentando nos fortalecer de outras maneiras. Não que essas outras maneiras não sejam necessárias, mas muitas vezes deixamos para trás, ou por último, o fortalecimento espiritual. Não é? Irmãos, a necessidade de nos fortalecermos espiritualmente é tão urgente e é tão necessária em nossas vidas, que por negligenciarmos isto, muitas vezes somos derrubados por dardos feitos de papel. Não é? Nós muitas vezes estamos longe, não é? Sempre estaremos, mas estamos muito longe daquela condição em que estava Cristo quando foi tentado pelo diabo no deserto. Talvez nós não transformássemos o pão em pedra, talvez nós comêssemos a pedra. E Paulo então aqui, ele exorta, ele fala dessa necessidade, ele fala dessa urgência, esse fortalecimento no Senhor. Primeiramente, ele é urgente. Segundo, este fortalecimento ele deve ser constante. Terceiro, devemos fazer manutenções deste fortalecimento. Bem, pastor, como nós nos fortalecemos? Ele está falando de uma guerra espiritual. Se a questão é espiritual, como o crente se fortalece espiritualmente? Lendo a palavra, orando, se dedicando, jejuando, por que não? Se aplicando à obediência,
procurando a maior proximidade de Deus, procurando uma convivência harmoniosa, espiritual entre os irmãos, filhos de Deus. É assim que nós podemos nos fortalecer. Mas continuando, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, nós vemos que o primeiro e principal objetivo de Paulo é nos encorajar. Primeiro hino que nós cantamos, eu marquei, o título é Corajosos. Diz: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei. Parados, não, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo pontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, né? Firme sempre até morrer. Que hino maravilhoso e verdadeiro, irmãos. A segunda estrofe diz: eis formado já malignos batalhões do grande usurpador. Usurpar é tomar a força. O diabo tem procurado tomar a força, o lugar que pertence ao Senhor, desde o dia da queda. E ele continua na terceira: ó, sejamos todos a Jesus leais, e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Irmãos, no serviço ao Senhor e na área espiritual, não há tempo para relaxamento. Não há tempo para que você seja displicente. Não há tempo para que você corra atrás de objetivos e alvos errados. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de todo o recurso que é necessário para que você se defenda, avance e progrida, vem do Senhor. Somente do Senhor. Nós não temos forças, recursos, condições, nós somos débeis, fracos, volúveis, facilmente manipuláveis. Nós necessitamos das armas que o Senhor nos dá para que a gente possa resistir. Irmão, você está em guerra, muitas vezes consigo mesmo. Você já chegou a um ponto da sua vida que você olhou no espelho e você fala assim: pobre miserável, esse homem é um tropeço na minha vida. Você se surpreende com aquelas coisas que você mesmo faz, que depois você se arrepende, mas muitas vezes o buraco é tão grande que não tem como tapar. Ele pede, aconselha e diz da necessidade de nos fortalecermos. Ele fala como isso pode acontecer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que Ele proveu, não para que você use em um carnaval, não para que você vá numa festa temática vestido com essa armadura, não é? Não para que você vá numa festa de anime, mas para que você a use. Não sofra tanto, não caia tanto. Afinal, Deus quer soldados fortes, dedicados, prontos, não é? Ninguém põe uma armadura para dançar balé, pelo menos eu nunca vi, né? Ninguém põe uma armadura para andar de skate ou para ir no shopping. Só se coloca uma armadura para guerrear, no mínimo para resistir, né? Irmãos, o diabo tem vencido muitas áreas das nossas vidas. Muitas vezes os apertos, as angústias, os sofrimentos que vêm a nós é por puro descaso e relaxamento. Porque nós não nos atentamos para a real gravidade da situação, não é? E muitas vezes quando a guerra é perdida, nós perdemos comunhão, nós perdemos comunhão com o irmão, comunhão com Deus, nós perdemos família, marido, esposa, filhos, filhas. Tudo por conta de não estar pronto, preparado, não é? Irmão, os irmãos brincam e falam assim que eu não durmo, né? Eu até durmo, quem não dorme é o diabo. E Paulo está levantando essa questão aqui, nestes versículos.
Procure ler e entender a seriedade e a necessidade do que Paulo está nos dizendo aqui. Procure pensar o que levou o apóstolo a escrever essas coisas. Procure pensar como o destinatário dessa carta receberam essas verdades, essas instruções do apóstolo Paulo. Será que assim que receberam essas instruções, eles engavetaram essa carta? E ele continua: revestivos de toda a armadura de Deus. Como eu disse, não é para ir no carnaval, não é para ir no show de anime, não é para andar de skate, não é para andar fazer balé, não é para ir no shopping, é para que você possa o quê? O quê? Para que você possa estar firme. Você está firme com o propósito de resistir. A vida cristã é uma vida de resistência. Eu falava com o Lucas no sábado lá, enquanto o jovem estava no salão. A conversa é nesse sentido de nós resistirmos. Nós devemos se manter firmes. E fala que nada vai nos mover da presença do Senhor, do caminho do Senhor, dos propósitos do Senhor. Essa armadura é para que a gente possa estar bem equipado para travar a luta de Deus, para que a obra progrida, a obra avance, não é? E é interessante que ele fala assim que não precisa um grande preparo da pessoa que está dentro da armadura. Ele não precisa ser alto, baixo, gordo e magro, ele precisa ter a armadura e usar a armadura e entender a urgência, a necessidade do que ele está dizendo aqui a nós. Ele tem nos dado essa armadura para que você resista, para que eu resista ao quê? A tudo aquilo que vem do inimigo. Né? Muitas vezes o crente tem sido vencido pelo inimigo no primeiro sopro. Ele tem caído por terra. Isso é ruim? É, mas é pior. Quando ele cai agarrado na mão de 3, 4 e leva todos por terra. Daqui a pouco está lá aquela fileira de soldado, tudo caído no chão. Deus quer te ver firme porque você é um soldado dele. Ele quer te ver firme porque você é um representante dele. Ele quer te ver firme porque você é um embaixador do reino dele. E ele quer te ver firme porque ele quer te usar. Quando ele fala assim, estáis, pois, firme, depois ele usa uma outra palavrinha. Firme o quê? Contra. Quando nós vemos a palavra contra, é óbvio, fica subentendido que há uma o quê? Oposição. Mas é importante que você entenda aqui que essa oposição não vem do seu Joaquim, dono do boteco. Por mais que o diabo o use. Não vem do Pedro, o leiteiro que entrega leite em casa, nem do carteiro, nem da irmã Wanda contra mim. Isso vem do diabo. Ele está dizendo aqui, o nome do cara é diabo. É diabo o nome do cara. Né? É algo provido para luta, para batalha, para batalhas do Senhor. Eu vou deixar bem claro, a armadura não é você pegar ela, pegar a espada e pular em cima do irmão. Não é. Não é. Para pular em cima daquele cara que, o seu patrão, que vive pegando no seu pé. Não é. Não é. Se você não conseguir identificar o seu inimigo, você não tem como reagir, você não tem como resistir, você não tem como avançar. Na verdade, veja só, resistir, o quê? Contra. Vai contando. Uma vez. Resistir, contra. Uma vez. Contra as astutas. Quando a palavra grega astuta aqui quer dizer habilidade. Habilidade. Habilidade de, no caso do diabo, habilidade de fazer o mal. Ele é habilidoso para fazer. Você acha que nós temos irmãos que são ruins? Você se acha uma pessoa ruim? Irmão, ruim é o diabo. Ele tem essa habilidade de fazer o mal. Ele tem uma habilidade gigantesca de enganar. De enganar. De fazer com que você foque
o inimigo diferente, de fazer que você baixe as armas a um aliado falso. O assunto aqui é guerra, irmãos. E quando nós perdemos essa guerra, o que é perdido não são só questões espirituais, é subtraído de você, porque é tirado, ele toma a sua paz, a sua alegria, a sua segurança, o seu prazer de servir ao Senhor, o seu prazer de conhecer doutrinas verdadeiras e viver essas doutrinas, não é? Eu sempre digo, eu fico muito triste quando eu vejo alguém abrindo mão de doutrina e indo para uma doutrina falsa. Ele foi vencido por Satanás. Porque o verdadeiro soldado quer estar no verdadeiro exército, defendendo a verdadeira causa, o verdadeiro reino, o verdadeiro Senhor. Né? É preciso que você identifique, você está no exército correto? Não é? É como se o Remy, o Wilton falasse, eu vou voltar para o Haiti e vou ajudar na guerra lá. Chegar, você vai ficar do lado dos rebeldes. Né? Vai ajudar a libertar o país? Vai, Remy? Não vai. É preciso que você tenha um olhar espiritual, para que você possa fazer uma identificação espiritual, para que você possa se posicionar espiritualmente, e para que você possa obter uma vitória espiritual. Continuando no 11, possais estar firme contra as astutas ciladas do... Irmãos, assim eu acho interessante, né? Você tem consciência de que constantemente o diabo tem preparado para você ciladas? E você já chegou um dia a pelo menos imaginar, ou ter a concepção de que aquela grande oportunidade, na verdade, é uma cilada do diabo para destruir a sua igreja, seu lar, sua vida, sua comunhão com Deus? É preciso que você saiba diferenciar uma porta que Deus abre de uma cilada do diabo, não é? Nós poderíamos gastar o resto do tempo que eu tenho de mensagem enumerando e nomeando as ciladas que ele faz para cada um de nós. Ele faz cilada para você enquanto crente individualmente falando, ele faz cilada para você enquanto uma esposa crente, ele faz cilada para você enquanto um esposo crente, ele faz cilada para você enquanto um filho crente, uma filha crente, um jovem crente, ele faz cilada para você enquanto conjunto, como família, ele faz cilada para nós enquanto igreja. Qual é o maior beneficiário quando uma igreja fica identificando e atirando no inimigo errado? Hã? Qual é o maior beneficiário? Quem obteve sucesso nesta guerra? Você caiu na cilada de quem? Irmãos, não permita que nada roube o seu prazer de servir a Deus de uma forma bíblica. Nunca abra mão. Nunca pense que você pode servir a Deus oferecendo a Ele aquilo que Ele não aceita, que Ele proibiu e que Ele condena. Não caia nessa cilada, não é? Não permita que Ele faça isso com você. Versículo 12. Porque não temos que lutar, o quê? Não temos que lutar, segundo contra. Oposição. Então, ele fala aqui para nós de armadura, ele fala de estar firme, ele fala de cilada, depois ele fala de luta. Vai pensando em tudo isso. Por isso faz tempo que a gente não diz isso, não fala sobre isso na igreja. Mas, quando você se converte, você não é chamado para fazer parte de um resort, de um hotel fazenda, não é? Num camping. Você é
chamado para fazer parte de uma batalha. Nós não vivemos em um spa. É preciso que você esteja vigiando constantemente, porque você está em luta, por mais que você não tenha consciência disso. Você já parou para pensar que enquanto você dorme, tem pessoas pensando em como te prejudicar e como te roubar? É claro que isso é inflamado. O diabo inflama a carne, inflama pelo pecado. A gente não precisa terminar isso hoje, a gente pode levar no ano que vem, para que ele atinja o seu objetivo. O objetivo do crente, do diabo, é chegar a quem? A Deus. O objetivo do diabo sempre foi se opor a Deus. Como ele consegue isso? Derrubando os crentes, porque Deus tem um propósito na sua vida, ele se opondo a isso, ele se opõe a Deus. Irmãos, era para sermos as pessoas mais esclarecidas do mundo em relação a verdades espirituais. Mundo real, mundo passageiro. Não é? Realidade e engano. Verdade e erro. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que Deus está dizendo para mim aqui? Ele está dizendo para mim assim: Marcelo, você está em uma luta. Constantemente. Até enquanto você dorme. Não é? A gente já está atacado por pensamentos ruins. Quem nunca teve um sonho horroroso? Que dá vergonha de falar para Deus. Não é? Estamos constantemente em uma luta. Estamos constantemente correndo o risco de cair em ciladas. Grave isso na sua mente, ciladas. O diabo tem preparado para cada um de nós ciladas. Vocês sabem o que é ciladas, né? Ciladas constantemente. Constantemente estamos em luta. E a gente tem que se conscientizar de que isso não tem trégua. Estamos reunidos como igreja, amém? Todos estão aqui com o propósito de adorar a Deus, amém? Você acha que o diabo não está nesse momento tentando procurar impedir essa adoração a Deus? Alguém fala, pastor, mas não estou vendo o diabo sentado em lugar nenhum. Tudo bem, talvez ele seja no seu pensamento, te levando para longe dessas verdades que está sendo dita aqui, ou pensando em se opor a ela. Né? Não temos que lutar contra carne e sangue. Ele está dizendo, a luta nossa não é contra o homem. Não é? Se você se decepcionou, está bravo, triste comigo e me ataca, você está atacando a pessoa errada. A pessoa errada, não é? A gente consegue mudar muitas coisas por meio de oração. Por meio de oração, não é? Infelizmente, a oração não tem sido a nossa primeira opção, tem sido nosso último recurso. Põe isso na sua mente. Você está em luta, você está na batalha. Existem muitas ciladas de Satanás feitas para você. E o seu inimigo não é o semelhante. Não é homem algum. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não temos que lutar contra os homens mortais, frágeis, débeis. Quando Paulo fala que não temos que lutar contra os homens, o que ele tem em mente aqui? O Paulo tem em mente, quando ele fala isso, é daqueles Jogos Olímpicos que acontecia dentro daquelas arenas, lutas de gladiadores, aquelas coisas todas. Ele está dizendo, não somos como ele, nós estamos lutando contra o nosso inimigo, é bem maior, é bem mais inteligente, tem muito mais recurso, tem muito mais tempo, tem muito mais servidores. Mas sempre que não fazem essa pergunta para mim, eles perguntaram para mim, pastor, o diabo entra na igreja? Eu falei, entra e vem aqui atrás, falar para as pessoas. Desde que a igreja permita. Como assim? Se um dia eu estiver aqui, ou vier alguma pessoa e começar a pregar heresias, vocês têm que tirar. Como chama o nome disso? Algum tipo de diferença com o pregador? Não, chama guerra com o diabo. Você consegue identificar isso? Você consegue entender o que é necessário que seja feito para que as coisas melhorem
na sua vida, no seu relacionamento como família, no seu relacionamento como igreja, no serviço da igreja prestado a Deus, não é? Ele continua: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim o quê? Terceiro contra. Veja quantas vezes nesses 3 versículos vai ter a palavra contra, 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 contra. Parece que Paulo faz isso com o propósito de que isso entre na nossa mente, penetre lá no fundo. Resistência, 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 contra pensamentos que não agradam ao Senhor, sentimentos que não agradam ao Senhor, palavreados que não agradam ao Senhor, comportamento que não agrada ao Senhor, contra, ciladas. Muitas vezes o diabo sabe que você está descontente com o seu marido por algum motivo, e ele coloca uma pessoa na sua vida para piorar essa situação. Sejam inteligentes, espiritualmente falando. Bem, quando a igreja fracassa, quem ganha com isso é o diabo. Quando o casamento fracassa, quem ganha com isso? O diabo. Quando a educação com os filhos fracassam, quem ganha com isso? O diabo. Quando a evangelização é prejudicada, quem ganha com isso? O diabo. Quando a adoração não é bíblica, quem ganha com isso? O diabo. Entenderam? Entenderam? Então não temos que lutar contra as carnes e sangue, mas sim contra os principados. Vamos falar mais adiante um pouco disso. Não hoje, outro dia. Contra os principados. E ele continua dizendo o quê? Contra os principados e o quê? Contra. O quarto contra. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Do versículo 10 ao 12, se eu não conto errado, tem 6 vezes repetido a palavra, para que você consiga identificar quem é o seu inimigo, contra quem você deve lutar, de que forma você deve usar a armadura, não só para se proteger e estar firme, mas para que você possa saber de quem se atirar a bendita da pedra. Quem você deve... Irmãos, você não está colaborando com o reino de Deus se você está procurando derrubar o irmão ou a irmã. Isso é uma questão individual e íntima. Pense em Cristo que morreu na cruz, sofreu todas aquelas mazelas, toda aquela humilhação, para que nós estivéssemos aqui, lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Cristo, para que eu desperdice o meu tempo, para que eu trabalhe contra o reino, para que eu enfraqueça a obra. Não é assim. Deus não quer isso de nós. Eu posso afirmar você com toda certeza. Paulo fala aos Coríntios, um diz eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Quem é esses homens? Quem são esses homens? Nós não somos nada. Nada. Um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Nós não somos nada. Nós temos um único Senhor. 13. E o versículo 13, se os irmãos perceberem, é uma repetição do versículo 11, que ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais o quê? Novamente, resistir. Nós podemos repartir esta mensagem e pregar sobre resistência contra o inimigo, contra pensamentos do inimigo, não é? Contra as investidas do inimigo. Irmãos, não se engane, ele está fazendo isso constantemente nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós não temos vivido da maneira que poderíamos viver no serviço e na satisfação quanto a Deus por conta desse tipo de coisa, não é?
13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Será que a gente tem consciência ou noção de que esse dia exista? De que o dia mau é verdadeiro? De que o dia mau alcança cada um? Quando ele fala que a gente, para que esteja firme, esteme no grego, significa você se estabelecer, é você ficar de pé e firme. Eu falo assim, se prepare para quando vier o baque, para que você não caia. É isso que ele está dizendo para você. E essa preparação cabe a mim e cabe a cada um de vocês. Você quer ter uma maior comunhão com Deus? Pronto. Você quer que as suas orações sejam mais ouvidas? Pronto. Você quer ser mais usado por Deus? Pronto. Você quer que seu louvor chegue mais a Deus? Pronto. Quer ter uma família mais estruturada, mais estabelecida, que desfrute de todas as promessas de Deus relacionado com a família? Pronto. Mas o fato é que as nossas vidas cristãs, elas são tão inanimadas, tão fracas, tão raquíticas, que só de um inimigo de Satanás passar, ele está mirando o outro, só dele passar perto de mim, o vento me derruba. Melhorem, precisamos melhorar nessas coisas. Paulo está dizendo para nós aqui, vocês têm condições de fazer. Deus nos deu condições de que façamos isso, para que possamos lutar contra o diabo, contra as suas ciladas. Ele tem trazido muita porcaria para a nossa mente, em questão de serviço a Deus, não é? Muitas vezes a gente não consegue se colocar contra uma heresia que é dita a nós. A gente não consegue. A gente não consegue contrapor, seja por motivo que lá for. Isso é, em última análise, em última instância, fraqueza. Fraqueza. Nós falávamos hoje pela manhã, Jesus ia no lugar onde a mensagem religiosa mentirosa era pregada, e ali ele pregava a verdade. E eu vou dizer para vocês, irmãos, nós temos vivido dias de engano. Dias de engano. Nós temos nos abastecido de verdade durante um pouco período, estamos sendo bombardeados de engano por um grande período. Um grande período. Muitos têm sido enganados por falsificações. Falsificações. É uma posição bíblica falsa, é um sentimento falso, é uma adoração falsa, um evangelho falso, uma pregação falsa. E esse perigo não é novo, né? Paulo aos Gálatas falava do falso evangelho, Paulo falava dos falsos irmãos, a Bíblia fala de uma falsa esperança, fala da verdadeira, mas fala da falsa. A Bíblia fala dos falsos servos, dos falsos apóstolos. Irmãos, falsidade existe há muito tempo, e falsidade está por todos os cantos, em todos os lugares. Mas o servo de Deus, ele tem que ser o quê? Verdadeiro. Temos sido bombardeados por falsidades, temos sido enganados por falsidade, por acontecimentos que aparentemente são tão reais e tão verdadeiros, a tal ponto que, por eles, muitas pessoas se vai às últimas instâncias. O que seria uma falsidade? Existem coisas sutis que se apresentam com falsidade. Seria eu discutir com a irmã Gil, ter uma discussão com o irmão Gil por conta de uma reforma do banco. Ela quer que pinte de verniz escuro, eu quero que pinte de verniz preto. E eu falo assim, não, sempre tem que ser do mesmo jeito que a irmã Gil quer.
Vocês conseguem entender isso, irmãos? Conseguem? Se não conseguem, precisamos pedir ajuda a Deus. Para amanhã, é preciso ser espessa. E muitas vezes, quando isso acontece, a irmã Gil está disposta a levar uma votação da igreja contra mim para que o banco seja pintado de verniz escuro. Os motivos? Muitos. Talvez ela de coração acredite que isso seria o melhor e que Deus se agradaria disso. Porque em algum ponto ela foi enganada. E por ela achar que esse engano é verdadeiro, ela vai até as últimas consequências. Você consegue entender isso e aplicar aquelas coisas que você tem trazido à mente? Você está pensando agora? Já conhece pessoas que vai até as últimas consequências, só falta partir para os fatos por conta de heresias? Quem já não conversou com uma pessoa que está envolvida no falso evangelho, envolvida em uma falsa doutrina que prega mentiras? Você vai conversar com ela, falta pouco para ela te agredir. O fato é que essas coisas, se não forem bíblicas, com respaldo bíblico, com aprovação de Deus, com base bíblica, elas não são verdadeiras. Não são verdadeiras. É triste quando toda uma geração de cristãos se põe a perder. Não da igreja, estou de maneira geral. É triste como quando quase toda uma nação que é de Deus, ela se põe a perder. De tal forma que Deus a deixe terminar para que ele trabalhe com outros. Os irmãos se lembram de quando Deus falou para Moisés: você separa um homem de cada tribo e você manda esses homens espiar a terra que nós vamos conquistar. Quem se lembra disso? Levanta a mão, quem lembra? Que bom, todos lembram. Daí mandaram os conhecidos 12 espias. Aquelas pessoas que ficaram no deserto são aquelas pessoas que reclamaram de um tudo, não é? Reclamaram de um tudo. Pessoas contundentes, pecadoras, davam trabalho para Moisés. Chega a um ponto de Moisés falar para Deus: por um acaso eu pari esse povo todo? Esse é o tipo de pessoas que ficou ali, na sua grande maioria. Daí aqueles 12 espias vão para a terra. E eles voltam. E perguntei como que é lá. Está todo mundo com a placa escrita assim: bem-vindo para a gente? Eles falam: não, lá só tem gigante, lá só tem bomba atômica, lá só tem armadilha, lá só tem trabalho, é só pedra e picareta para todo mundo. A coisa é horrível lá. Daí o povo fala: é porque não fiquemos no Egito, chegamos aqui agora dentro com a cara na parede. E toda aquela lamuriação, aquela reclamação, Josué e Caleb, ele se levanta, toma a frente e fala: nós vamos porque Deus nos deu, Ele prometeu e Ele não falha, Ele não volta atrás. Lembra-se disso? Nesse ponto, Deus falou: não dá mais para trabalhar com essas pessoas. Não dá mais. É o seguinte: de 20 anos para baixo, entra. De 20 para cima, fica. Deus está falando para nós: Ele vai trabalhar com quem? Ele vai trabalhar com quem? Com aqueles de 20 anos para baixo. Vou trabalhar com a próxima geração. Os irmãos sabem o que significa Deuteronômio? Quem sabe? Deuteronômio significa livro das repetições. É a lei sendo repetida para aqueles jovens de 20 anos para baixo. Pergunte para você: nessa situação, você tem mais ou menos de 20? Parecem, mas não são verdadeiros, são falsos. Esta é uma característica do diabo, uma característica de Satanás, o pai da mentira, o pai das falsificações. E é nesta área que estamos em uma batalha. Que área?
na área entre o verdadeiro e o falso. A nossa vida é envolta entre o verdadeiro e o falso. Você vai comprar, sei lá, um anel determinado, tem o verdadeiro e o falso. Tudo que você vai comprar tem o verdadeiro e o falso. E nesse contexto, existe um falso cristianismo, com falsas metodologias, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, que têm chegado às nossas mentes das mais variadas maneiras. Por um videozinho, por uma mensagenzinha, por um cara carismático, um cara que senta no banquinho, bom dia, bom dia, bom dia, passa lá, vai cerebral. E aquilo entra na sua cabeça, o capacete não funciona, te contamina e prejudica o seu discernimento, o seu julgamento. Nós vamos dar uma entradinha, mas a gente vai falar a respeito do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. O verdadeiro evangelho fala que você tem que lutar, resistir, estar em pé, atento às ciladas do inimigo. O falso fala, você vai ser vitorioso, você vai vencer, você é importante, você é precioso, não é? É mais precioso do que o ouro de Ofir, não é? Como eu estava dizendo, e é neste contexto que o falso cristianismo é exatamente o que aparenta ser. O falso cristianismo é exatamente o que aparenta ser verdadeiro. E por isso, ele tem enganado muita gente. Muita gente. Falava antes do culto começar com o Tonho e com a Joelma. De alguns visitantes que estiveram lá no encontro de casal, da conversa que tiveram depois com eles. O falso evangelho, irmãos, tem arrastado multidões de pessoas que pensam ser salvas, de pessoas que pensam estar servindo a Deus, de pessoas que pensam estar debaixo das graças de Deus, em comunhão com Deus, de pessoas que acham que Deus está plenamente feliz e satisfeita com elas. Você não serve a Deus por meio da doutrina mentirosa e ainda pode achar que Deus está feliz com você. Por isso eu digo para você, aguente firme, faça o que for necessário, fique firme, mas não abandone a verdadeira doutrina, não abandone a sua doutrina. Porque você vai estar saindo do círculo de pessoas que servem e agradam a Deus verdadeiramente. Mas como que a gente pode identificar essas coisas? O princípio de Paulo foi dado. Você não tem que lutar contra carne, nem contra sangue, mas contra aquelas mentiras que se apresentam como sendo verdades. Contra aquilo que contraria ou se opõe às verdades de Deus deixadas para nós na sua santa palavra. É fato que a grande maioria das pessoas estão em busca de soluções para os seus problemas. Quem não está? Né? Nesse governo miserável, quem não está em busca de solução dos seus problemas? Quem não está temeroso? Não é? Está acabando dinheiro para a saúde. Quem lê, acho que sabe disso, né? Está acabando dinheiro para a educação, porque gastam de toda quanto é maneira, não está tendo mais. Vai chegar ao fim, né? As Forças Armadas daqui a pouco está vendendo rifa. Então as pessoas têm necessidade, elas têm medo, elas têm dificuldade, elas buscam solução para os seus problemas. E aí vem o falso evangelho oferecendo uma vida melhor, com métodos para que você consiga. E esses métodos nada têm a ver com serviço a Deus, submissão a Deus, sujeição a Deus, cumprimento do evangelho. Eles oferecem uma vida de paz, com métodos simples de ser feito. Eles oferecem uma vida sem problema, com métodos simples de ser feito, com pequenos passos, de uma vida sem doença, de uma vida de plena paz. Isso tem criado um exército de pessoas que são avessas à exortação, que não suportam exortação,
Quando você recebe uma exortação, fica bravo comigo? Fica bravo com a Bíblia? Fica bravo com Deus? Fica bravo com quem? Ou fica bravo com você mesmo? Ou fica feliz? Ou fica alegre? Entre numa igreja onde todos os membros são clientes VIPs e tente pregar uma mensagem corretiva, exortativa. E depois espere te convidar novamente. Né? Essas pessoas, elas são avessas a qualquer tipo de correção, instrução, a recomendações de santificação, elas não querem se separar de nada. Não é? E nós temos que, na contrapartida, pregar o verdadeiro evangelho para essas pessoas e mostrar que o que eles estão pregando está errado e não é bíblico e ofende a Deus, sem necessariamente entender ou identificar aquela pessoa como meu inimigo. Porque meu inimigo é quem? Quem? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra sim o diabo, contra as suas ciladas. Talvez esse seja o problema que tem complicado a nossa ação direta na obra de Deus. Né? Essas pessoas são como aquelas pessoas de João capítulo 6, estão buscando pão, irmãos. Estão em busca de pão. Eles não querem verdades, eles não querem doutrinas. E quando você tem desejo de estar na condição dele, abraçar as verdades dele, viver como ele, adorar como ele, servir como ele, algo está muito errado. Está muito errado. Não é? Quando você quer tratar dos seus problemas como eles tratam, algo está muito errado. Abra em João capítulo 6. Como eu disse para os irmãos, nós vamos terminar hoje, então não precisamos ter pressa. João capítulo 6. Versículo 26. Diz assim, Jesus havia multiplicado os pães, todo mundo tinha enchido a sua barriguinha, né? E talvez eu tivesse pensado, tá aí o cara, vou seguir ele, trabalhar pelo resto da minha vida, né? Os irmãos conseguem imaginar como uma mensagem dessa se espalharia? Como uma mensagem dessa angariaria pessoas para o seu grupo? Ah, não, vem na minha igreja lá, Deus dá comida de graça, nunca mais você precisa trabalhar. Não é? Veja só. Depois Jesus se afastou, eles encontraram Jesus, se encontraram e conversaram. Perguntaram onde você estava, onde você estava fazendo, estava procurando o Senhor. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, não porque vocês entenderam que eu sou Deus, que eu ensino as verdades espirituais, que eu sou enviado do Pai, não porque vocês entenderam realmente que eu trago a sã doutrina, a salvação, o perdão, o compromisso, mas porque comeste do pão e vocês encheram a barriguinha de vocês. A promessa de encher barrigas tem enchido igrejas. A promessa de encher o ego tem enchido igrejas. E aqui é que entra, irmãos, uma das ciladas do Satanás, chamado falso cristianismo. Que você e eu temos que identificar e temos que alertar as pessoas. Nós temos que colocar toda a nossa armadura para lutar contra estas ciladas, este exército levantado pelo diabo. Você compreende isso? Porque estes grupos oferecem ao povo aquilo que eles necessitam e aquilo que eles querem. E sabe o que eles não querem? Trabalho, eles não querem lutar, eles não querem resistir, eles não querem nem saber de armadura para ir para a guerra, eles só querem bênçãos. Somente bênçãos.
E volto a repetir, se você repreende alguém, você prontamente vai ouvir dessas pessoas: como está errado? Eu comprei um carro, não tinha um carro. Como está errado? O meu emprego estava desempregado. Isso só pode ser de Deus. Lembra-se do engano contra a verdade? Lembra-se do título da nossa mensagem? O crente foi chamado para Você quer tentação maior do que essa? Você dá uma perrenga danada e tem uma igreja te oferecendo carro, casa, emprego bom? E o pior é que muitas pessoas têm deixado boas igrejas por meio de muita confusão indo para esses lugares. Nós entendemos e sabemos biblicamente, se uma igreja não guarda a ceia e não guarda o batismo, é uma igreja falsa. São as arteiras do cristianismo. É contra isso que nós temos que lutar. Ah não, Deus aceita de qualquer forma, Deus aceita de qualquer jeito, cilada do inimigo. Ah, Deus não se importa que, não, você está sendo rebaixado, prejudicado, não podem fazer isso com você. Cilada do inimigo. Ah, aquele irmão falou isso de você, cilada do inimigo. Não é? Ciladas do inimigo. As pessoas têm caído em ciladas do inimigo. Lute contra isso. Lute. É exatamente aí que Satanás arma sua cilada. E já tem dominado muitas vidas. Fato é que muitas organizações religiosas têm ridicularizado o nome de Cristo. Tem modificado completamente o Evangelho. Tem modificado completamente o modelo neotestamentário de igreja. Tem feito de muitas igrejas um ringue, um lugar de disputa, o que é mais sabido, o que é mais ungido, o que é mais tem mais ostentação, o que é mais benquisto, o que é mais carismático. Cadê o servo? Cadê o servo? Eu pergunto para vocês. Cadê o maior de todos os pecadores? Paulo disse que era ele. Talvez seja eu. Cadê o menor dos apóstolos? Por isso que eu falo, é muito importante que você identifique o exército que você faz parte. É muito importante que você identifique o seu inimigo. É muito importante que você lute, que você resista. E é muito importante, coloque na sua cabeça, esteja contra os sistemas corretos, as pessoas corretas, os objetivos, as doutrinas iguais, esteja contra aquilo que a Bíblia está contra. E resista. Esteja contra a sua própria carne. A gente vai ver mais para frente que o diabo ele usa a carne e o pecado para nos lançar dentro das suas ciladas. Não é? Queremos servir a Deus, queremos estar próximo de Deus, queremos ter uma grande comunhão com Deus, queremos que Deus se manifeste em nossas vidas de uma maneira abençoadora, queremos receber as promessas de Deus. Isso não vai acontecer se estivermos fazendo tudo errado. Voltando a Efésios, versículo 1 diz, amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não se engane, essas ciladas não estão só no mundo. Elas podem muito bem estar dentro da igreja.
que nós possamos nos preparar, que Deus nos ajude, tenha misericórdia das nossas vidas, nos fortaleça, abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê visão, nos dê entendimento, para que a gente possa ser liberto de todas essas coisas ruins, e possamos entender, estamos aqui por um propósito e um objetivo maior, fomos chamados para algo maior. Essa guerra no Oriente pode escalar e pode se tornar o começo do fim. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. Então, irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, né? Eu tenho completa certeza de que Ele fará isso, se pedirmos realmente de coração, né? Ele prometeu nos ajudar, estar conosco. Ele disse que não nos desampararia, né? Mas não adianta a gente ficar correndo dele e correndo atrás de nós, não é assim que funciona, né? Amém? Deus nos abençoe. Daniel?